Graça e paz, boa noite a você que está nos assistindo. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, preparando este culto e entrando na sua casa. Nós te agradecemos por este tempo que você tem dedicado a ouvir o falar do Senhor Jesus através de cada louvor, através da mensagem. E eu convido você aí na sua casa a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu sei, este é um versículo muito conhecido, talvez você saiba até de cor, mas eu gostaria que você lesse junto comigo e nós pensássemos a respeito da motivação do nosso coração neste dia. Como nós sabemos, hoje é celebrada a Santa Ceia e é comemorado também ao redor do mundo a Páscoa, momento em que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ressurreição do nosso Salvador. E a palavra do Senhor vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos muitos motivos para exaltar o nome do Senhor por esse dia, porque nós cremos em um Deus que vive, nós cremos em um Jesus que morreu sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e nós podemos celebrar a sua vida nesta noite. Nós podemos celebrar a sua vida nas nossas vidas. E o maior sentido da Páscoa não são chocolates, não são ovos, mas sim é a ressurreição do nosso Salvador, que estava ali naquela cruz e sofreu em nosso lugar, tomou o nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, como diz a palavra do Senhor. E eu queria convidar a você nesse momento, feche os seus olhos e comece a adorar ao nome do Senhor pela salvação, pela vida que Ele te concedeu, pelo sustento à sua família. Comece a ser grato no seu coração por tudo que Deus tem realizado no seu coração e na sua vida. E eu convido você a orar comigo nesse momento. Deus, nós te louvamos, porque assim como diz a tua palavra, Deus, tu enviaste o teu único filho para que nós tivéssemos vida, nós não perecêssemos, nós não tivéssemos uma ira sobre nós lançada, mas sim nós tivéssemos salvação. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo neste momento. O Senhor tem dado provisão à vida dos teus filhos, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido refúgio, o Senhor tem sido socorro bem presente na hora da angústia. E em meio a tantas dificuldades, nós podemos hoje celebrar a ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é perfeito e não há outro que se compara ao nosso Deus. Nós te engrandecemos e te exaltamos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. E nesse momento você vai declarar que assim como você ouviu desde criança, assim como você tem ouvido em cada mensagem a respeito da cruz do Senhor, você se alegra em saber que Jesus é o Salvador da sua vida e da sua família. Amém? Morrer
a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Ah, Senhor Jesus, pela sua vida que foi dedicada naquela cruz. Jesus, por aquele madeiro em que foi posto pela vergonha, por toda humilhação.
Senhor Jesus, por cada açoite que levaste em nosso lugar, nós te adoramos, Jesus. Nós declaramos que Tu és bem-vindo neste lugar e na casa de cada um que está assistindo a este culto. Enche, Senhor Jesus, com a Tua presença este lugar, inunda as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai eterno, nós exaltamos o Teu nome. Aleluia, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz
fazer o seu coração grato por tudo que o Senhor Jesus tem feito. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Te adoramos, Jesus. Muito obrigada por este momento, por podermos te louvar e exaltar o teu nome, por podermos
podermos falar contigo e termos o privilégio de sentir a tua presença. Eu te louvo, Senhor Jesus, por mais um culto em que estamos reunidos para ouvir a tua mensagem, para sermos direcionados pelo Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco na noite de hoje. Com certeza você já pôde estar adorando ao Senhor junto com a sua família. E eu creio que você tem sentido a presença de Deus na sua casa na noite de hoje. Nós que estamos aqui conduzindo esse tempo de celebração, a gente já sente a presença de Deus aqui, sentimos a graça de Deus neste lugar, sentimos realmente que Deus está aceitando o nosso culto, a nossa adoração. E nesse domingo pascal, nós queremos celebrar a vida, nós queremos celebrar a ressurreição daquele que vive e reina para todos sempre. A noite de hoje não é uma noite de más notícias, a noite de hoje não é uma noite de preocupações, a noite de hoje não é uma noite de incertezas, mas a noite de hoje é uma noite das boas novas de salvação para a sua casa, de boas novas de alegria para o seu lar, de boas novas da presença de Deus sobre a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, e deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar alguns versículos desse capítulo 28 de Mateus, mas quando nós estávamos orando e preparando a mensagem para partilhar com os irmãos na noite de hoje, nós anotamos algumas coisas. Eu vou ler algumas coisas para você nessa noite. Eu quero que nós passeemos na noite de hoje pela história que culmina na nossa salvação, pela história que determina o novo nascimento do homem, pela história que nos leva à plena certeza e convicção de que nós vamos morar no céu. Tudo isso começa em Jesus, e tudo isso termina na pessoa de Jesus Cristo. A última semana de vida de Jesus, os últimos dias da vida de Jesus, a sexta-feira da paixão, onde ele é oferecido como libação, ele é oferecido como sacrifício vivo diante de Deus para a expiação e para o perdão dos nossos pecados. E de uma maneira simples, basicamente cronológica, eu quero lembrar você do que aconteceu naquele último final de semana da sua morte e da sua ressurreição. Jesus passa por um julgamento injusto. Ele é julgado de maneira errada, de maneira injusta, e ele é entregue para o processo de crucificação. Jesus é açoitado de uma maneira dura. Os açoites que ele recebeu sobre o seu corpo dilaceraram a sua pele e trouxeram feridas e dores sobre o seu corpo de uma maneira terrível. Jesus sangrou e Jesus sentiu todo o peso do nosso pecado sobre ele. Ele é levado em direção ao Gólgota, ao lugar da caveira, onde ele seria crucificado. Ele precisa levar o seu próprio madeiro, já com o seu corpo cansado, já cheio de feridas, cheio de dores, sangrando, enfraquecido pelo caminho. Ele leva o seu madeiro para a crucificação. Uma ajuda improvável acontece durante essa caminhada. Simão de Cirene aparece no meio da multidão e os soldados o chamam para que ele possa ajudar Jesus num período da caminhada, levando o madeiro de Jesus. Ele é colocado na cruz, ele recebe os cravos e ele é pendurado no madeiro. Prontamente os soldados colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e riem da cara dele, troçam da pessoa dele. Ele é coroado como o rei dos judeus. Ele se torna escárnio daqueles soldados. A palavra do Senhor nos diz que eles debaixo da cruz, eles riem, eles cospem em Jesus e eles lançam sortes em relação às vestes de Jesus. A multidão se assombra com aquele espetáculo, porque aquilo é um espetáculo de horror. Homens, mulheres reunidas, pessoas à volta da cruz, e eles olhavam para Jesus e não entendiam aquilo que estava acontecendo. E ao ouvirem Jesus falando, eles dizem: olha, ele está clamando por Elias, ele está pedindo o auxílio de Elias. As mulheres que participaram da vida de Jesus, as mulheres que caminharam com Jesus durante todo o seu ministério,
e muitas vezes foram consoladas por Ele, e muitas vezes foram abençoadas através das ações milagrosas que Ele proveu. Elas choram, elas sentem a dor da salvação, da crucificação, daquele homem justo e daquele homem íntegro. Os escribas e fariseus estão satisfeitos. Os escribas e fariseus se reúnem à volta da cruz e agora eles desdenham da pessoa de Jesus, dizendo: olha, ele salvou tanta gente, mas ele não pode salvar a si próprio. No meio da sua crucificação, ele é colocado entre dois malfeitores, dois ladrões, dois homens que viviam uma vida dissoluta, uma vida rebelde, uma vida entregue à devassidão e ao pecado. Jesus conversa com ambos. Jesus dá um tempo para cada um dos dois. E é interessante que ainda havia tempo para salvar mais uma alma. Ainda havia tempo para que a graça de Deus se manifestasse. Ainda havia tempo para que as trevas fossem vencidas no coração do homem através do amor de Jesus. Um dos malfeitores, ele confessa Cristo. Um dos malfeitores reconhece o senhorio de Jesus. E Jesus olha para ele e diz: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A história se desenrola e Jesus sente sobre a sua alma, sobre o seu coração, a solidão do Calvário. Ele olha para os céus e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava cercado de uma multidão, ele estava cercado de pessoas, mas ninguém podia fazer nada por ele. Ele estava solitário, sentindo sobre ele o peso e a dor do nosso pecado. E sozinho, ele levanta os seus olhos aos céus e ele diz: está consumado, e ele entrega o seu espírito a Deus. Fenômenos acontecem a partir do momento que ele faz isso. A história narra que houve um terremoto sobre a terra. A história narra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e os sacerdotes e os homens que estavam no sinédrio, que estavam na sinagoga, no templo, ficaram chocados com aquela situação. A história narra que mortos ressuscitaram e foram vistos por centenas de testemunhas e centenas de pessoas. O corpo de Jesus é entregue a José de Arimateia. A história de Jesus começa com José. A história de Jesus termina com José. Não entendemos o porquê disso, talvez um simples nome, mas aquele a quem Deus escolhe para que na terra fosse a sua figura paterna, era um simples carpinteiro chamado José. E o homem que se propõe a levar agora o seu corpo sem vida e colocá-lo no sepulcro, era um homem rico, um homem conhecido, mas que havia convertido o seu coração a Jesus, e o seu nome era José de Arimateia. Os soldados são colocados à porta do sepulcro. Os fariseus, temendo a ressurreição, temendo que o plano de fato fosse consumado, temendo que a prédica e a mensagem que Jesus mais anunciou no tempo da sua passagem terrena viesse a acontecer, colocam soldados à porta do sepulcro para que guardem aquele lugar. Na manhã de domingo, as mulheres, como era costume daquele dia, naqueles dias, preparam os aromas e preparam os incensos para que pudessem levar até onde estava o corpo de Jesus. Mas era madrugada de domingo. Era o começo de uma nova era. Era o começo de um novo tempo da história da humanidade. Era começo de um novo agir de Deus na vida do ser humano. E a morte, ela foi tragada pela vida. Jesus ressuscitou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscitou e ele venceu a morte. A história nos conta e a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. A morte não podia reter alguém que não pecou. A morte não podia ter em sua posse
alguém que não conheceu o peso do pecado. A morte não podia aprisionar nas suas garras alguém que viveu numa vida sem pecado. É interessante nós pensarmos isso, porque a morte não teve poder sobre Jesus, não pôde segurá-lo e não pôde terminar a sua história, a nossa história que culmina na nossa salvação. A vida se manifestou, o inferno foi vencido, os guardas fugiram de medo, porque houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desce naquele local e se assenta sobre a roda que tapava o sepulcro. Quando eles veem a presença do Cristo ressurreto, eles fogem, eles se desesperam e eles vão e se encontram com os principais da sinagoga. A história nos diz que os principais da sinagoga subornam aqueles homens, pagam uma grande quantia em dinheiro a cada um deles, para que eles mentissem e para que eles dissessem que Jesus não foi ressuscitado, que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos vieram e tomaram o corpo de Jesus enquanto eles estavam dormindo. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque as mulheres chegam no momento de estarem diante do sepulcro e elas não encontram nada além de um túmulo vazio. E quem está naquele lugar é o anjo do Senhor. Ele olha para aquelas mulheres e a mensagem que eu quero deixar nessa noite de Páscoa para o seu coração está baseado nesse versículo de Mateus 28, verso de número 5. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como vos digo. Versículo de número 10, elas se encontram com Jesus, elas veem Jesus face a face, elas se derramam na presença do Senhor, e Jesus mais uma vez, ele dá a tônica da mensagem pascal. Ele olha para aquelas mulheres e diz: não temais, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. É muito importante que nós entendamos isso. No momento que nós temos vivido de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tanto receio, de tanta instabilidade, a mensagem de Jesus para a sua igreja na noite de hoje, a mensagem de Jesus para cada um de nós, a mensagem de Jesus para as nossas famílias: não temam, porque eu sou Deus sobre a vida de cada um de vocês. Não temam, porque eu venci a morte. Não temam, porque eu venci o inferno. Não temam, porque eu venci o pecado. Não temam, porque nenhum mal vai vencer a vida de vocês que estão em Cristo Jesus. Quando nós pensamos nisso, qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é a vitória de Deus sobre o diabo e sobre o inferno. É a vitória da vida sobre a morte. Todos nós um dia vamos passar pela morte física, vamos enfrentar essa situação, mas nós vamos ressuscitar no último dia e seremos arrebatados aos céus e nos encontraremos com o nosso Deus que lá está. É a vitória da graça sobre a lei. Nós não vivemos no tempo da lei. Nós não vivemos no tempo da vergonha, nós não vivemos no tempo da maldição da lei, mas nós vivemos no tempo da graça do Senhor, que nos constrange, que nos alcança e que muda a nossa história. É a vitória do perdão sobre o pecado. O pecado abundou, mas a graça do Senhor, ela superabundou. O pecado veio para nos afastar da presença de Deus e para destruir o plano que Deus tinha arquitetado para cada um de nós. Mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos recebe em seus braços, o Senhor nos dá uma segunda oportunidade. O Senhor está sempre pronto para conceder o alívio na nossa alma e perdoar os nossos pecados. A ressurreição de Jesus é a vitória daquilo que é passageiro por aquilo que é eterno.
nós estamos de passagem aqui, queridos. Eu não sei quanto tempo nós teremos ainda pela frente, mas a vida não termina aqui. As lutas vão passar, as preocupações vão passar, as contas, as dores, as tristezas, as decepções, as dúvidas, as inquietações da nossa alma, elas vão passar. E nós seremos transportados para um mundo de eternidade. Uma eternidade perfeita em Deus. Uma eternidade de alegria, uma eternidade de paz. Uma eternidade do mais importante, que é a presença de Deus conosco, a presença de Deus nas nossas vidas. Qual é a sentença da Páscoa nessa noite? E eu quero dizer isso para você, e que você diga para os seus familiares. A sentença da Páscoa é: não tenham medo, não tenham medo. Pastor, o que eu não vou temer? Não temam as más notícias. Nós vivemos um tempo de más notícias, mas nós que confiamos em Cristo não devemos temê-las. Não temam as crises, não temam as enfermidades, não temam a escassez, não temam os homens maus que agem de maneira fraudulenta e agem de maneira egoísta. Não temam a morte, porque ela não vai nos afastar daquilo que Deus tem preparado para nós. Não temam a fragilidade humana do nosso corpo débil, do nosso corpo simples, do nosso corpo limitado. Não temam o tempo que nos espera. Nós não sabemos aquilo que nós vamos viver nos próximos dias, nas próximas semanas e nem nos próximos meses, mas que o seu coração não seja dominado, que o seu coração não se torne oprimido pelo temor daquilo que lhe espera. Não tema as incertezas, não tema as inseguranças e não tema o nosso principal inimigo, que é Satanás e seus demônios. Jesus, ele olha para aquelas mulheres, ele diz algo muito simples: não tenham medo. A palavra do Senhor nos diz que o amor lança fora todo medo. E é exatamente esse amor que nós precisamos na noite de hoje. Exatamente essa graça que vem de Deus, que tira de nós toda aflição, toda angústia, toda insegurança, toda instabilidade que tem tentado entrar no nosso coração, nas nossas mentes. Permita que o amor de Deus aconchegue você na noite de hoje. Permita que o amor de Deus traga a graça e a paz que tanto você precisa. Quando nós pensamos na mensagem da Páscoa, qual é o segundo sinal que nós vemos na mensagem da Páscoa? Quando o anjo olha para aquelas mulheres e diz: ide depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. A boa notícia deve ser contada. A boa notícia deve ser espalhada. A boa notícia deve ser levada a todo lugar e a todas as pessoas. É interessante que o anjo, ele diz para aquelas mulheres: olha, vocês estão felizes, vocês estão contentes, aconteceu o que ele prometeu, aconteceu aquilo que ele disse que faria, ele fez. É uma nova era, é um novo tempo, é a convicção de que de fato ele é o Messias, o Cordeiro de Deus. Mas agora vocês têm que correr, agora vocês têm que se apressar, agora vocês têm que ir o mais rápido possível onde estão os demais e contem as boas novas. Falem dessa novidade. Digam a eles que Jesus está vivo, que Jesus venceu a morte. Qual é o nosso chamado nessa noite, igreja? Qual é o nosso chamado nessa noite, povo de Deus? No meio de um período tão difícil, no meio de um período tão tenso, com tantas dificuldades, é nós levarmos as boas novas da salvação, é nós levarmos as boas notícias do Evangelho, é nós levarmos a sentença que Jesus é poderoso, é maior do que tudo, é maior do que todos, e com Ele nós seremos mais do que vencedores, porque Ele é Deus sobre a nossa vida. A palavra nos diz que a boa notícia, ela traz paz e esperança. Quando você ouve uma coisa boa, o seu coração, ele alcança paz. Quando você ouve alguma coisa boa, você se enche de ânimo e você se enche de esperança. A boa notícia, ela alimenta a nossa alma. Como é bom nós ouvirmos testemunhos.
Como é bom nós ouvirmos as bênçãos que os nossos irmãos têm recebido da parte de Deus. Como é bom, às vezes, numa conversa, num telefonema, ou então de uma mensagem que nós recebemos, saber que alguém recebeu uma dádiva de Deus, saber que alguém foi agraciado por algo que Deus fez, saber que alguém está contando para nós a resposta de alguma de suas orações. A boa notícia aquieta o nosso coração. Por que nós precisamos falar, não somente hoje à noite, mas todos os dias que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco, que está ao nosso lado? Porque a boa notícia, ela traz quietude no nosso coração. As lutas e as dificuldades, elas não vão tirar de nós a centralidade de Cristo. As lutas e dificuldades não vão conseguir nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Mas quando eu ouço que Deus me ama, quando eu ouço que Deus não desistiu de mim, quando eu ouço que o Senhor continua olhando pela minha família, quando eu ouço que o plano de Deus sobre a terra está nas mãos dEle e Ele é soberano, isso traz graça no meu coração. E eu confio e eu descanso na presença dEle. A boa notícia nos mostra que nós estamos no caminho certo. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil colocar Deus em primeiro lugar. Eu sei disso. Nós temos tantos sonhos, nós temos tantos desejos, nós somos tentados em tantas coisas. Às vezes o cansaço vem sobre nós, às vezes as dúvidas, elas tomam conta do nosso coração, às vezes as situações à nossa volta e as muitas vozes que são jogadas sobre nós fazem com que a gente pense em desistir. Mas quando eu ouço a mensagem do Evangelho, quando eu ouço a palavra de Deus, e quando eu sei que Jesus está trabalhando, eu me revigoro, e eu sei que a caminhada não é simples, que a caminhada não é fácil, mas eu estou no caminho certo, eu estou na boa direção, eu sei onde eu vou chegar, porque Deus está do meu lado. Finalmente, a boa notícia, ela nos leva para o céu, e é lá que nós queremos chegar, é lá o alvo da nossa existência, é lá que a nossa vida vai ter um fim, um propósito completo, é lá que nós vamos alcançar a plenitude da nossa existência. Na noite de hoje eu quero dizer para você que Jesus morreu para salvar você, que Jesus morreu para transformar a sua vida, que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, que Jesus morreu para que você se reconciliasse com Ele, mas Ele não permaneceu na morte. Hoje é domingo de Páscoa, é dia de celebração, é dia de ressurreição, é dia da vida que transformou a nossa história, porque Jesus venceu a morte e está vivo e assentado à destra de Deus Pai, e o Espírito Santo de Deus tem agido no nosso coração. Hoje é Páscoa, é a vida que Jesus tem para o nosso coração e para cada um de nós. Que você nessa hora possa fechar os seus olhos, possa baixar a sua cabeça junto dos seus familiares, e nós vamos orar mais uma vez para que essa vida, essa história linda, queridos, quando eu meditava nesse texto, quando eu estava escrevendo algumas coisas, eu me emocionei, porque eu fui pensando cada detalhe da história da minha salvação, uma história construída no amor, o propósito de Deus, como o culto foi aberto na noite de hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você, Ele me amou, Ele nos amou de tal maneira, para que nós pudéssemos conhecer o Filho de Deus, e nós pudéssemos viver a vida, não só aqui, mas a vida eterna na presença dEle. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de nós meditarmos na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque não foi a morte, não foi o inferno, Senhor, não foi a estratégia dos homens, ó Deus eterno, que prenderam o Teu
filhos, Senhor, e que fizeram com que ele fosse derrotado na cruz ou dentro do sepulcro. A obra foi completa, a obra foi perfeita, Senhor, e ele ressuscitou, e isso traz tanta alegria no nosso coração, isso traz, ó Deus, tanto ânimo, Senhor, na nossa alma, Pai, porque nós servimos um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, Pai, e nós oramos na noite de hoje para a tua igreja, os teus filhos, os homens e mulheres que estão em seus lares, para que eles não temam. Deus, lança fora todo medo do coração deles, lança fora todo temor, ó Pai, lança fora toda insegurança, Senhor, lança fora toda tristeza, que o teu amor, ó Deus, se manifeste nessa hora, que a presença do Espírito Santo de Deus seja real e evidente no lar dos meus irmãos, e que esse momento seja um momento de confissão de pecados, seja um momento de reconciliação com Jesus, seja um momento de salvação, para que na última hora nós entendamos que sempre Jesus está disponível para salvar o coração do homem e para levá-lo para o céu. Senhor, a nossa vida não termina aqui, é para o céu que nós iremos, ó Deus, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está diante de Deus Pai, porque o Espírito Santo tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a tua presença, Senhor, nos fortalece, nos abençoa, nos consola, Senhor, e faz com que tenhamos vida e vida com abundância. Abençoa a tua igreja neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos muito felizes de partilhar com vocês desse culto, partilhar com vocês dessa mensagem, partilhar com vocês dessa celebração. Um problema técnico acontece, isso faz parte, mas nós conversamos com a igreja e nós desafiamos você para que você, na sua casa, preparasse uma mesa, onde você e os seus familiares vão participar da mesa do Senhor, participar do banquete que o Senhor tem oferecido para cada um de nós. A palavra do Senhor nos mostra que quando a Páscoa fora instituída, o povo estava no último momento da história daquele povo no Egito. Os israelitas iam viver a última sentença da ação de Deus contra o Egito, que era a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, onde aquilo traria quebrantamento no coração de Faraó, e ele iria libertar os israelitas, para que eles pudessem caminhar em direção a Canaã, a terra prometida por Deus. A nossa vida é uma peregrinação aqui. Nós estamos de passagem. Nós não sabemos ainda quantos dias nós ficaremos na terra. Nós não sabemos ainda quanto tempo a nossa história vai continuar. Seja em muitos dias ou em muitos anos. Que todos esses dias sejam vividos na presença de Deus e na presença daqueles que nós amamos. E nós possamos partilhar disso com alegria. Aquela noite foi uma noite especial. Moisés orientou o povo para que as famílias se reunissem dentro das suas casas, para que cada lar estivesse no seu aconchego do lar. O cordeiro seria morto no final daquele dia, e as famílias estariam dentro das suas casas, e o sangue daquele cordeiro seria colocado nas vergas e nos umbrais das portas, para que durante a noite, quando viesse a sentença de morte sobre os primogênitos do Egito, o anjo do Senhor visse que havia a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro naquelas casas. E os filhos dos judeus, os filhos dos israelitas, melhor dizendo, seriam poupados e estariam em vida para continuar a jornada deles. A palavra orienta que eles entraram nos seus lares, assaram aquele cordeiro, pegaram pães asmos, que simbolizava a saída imediata, a saída repentina, a saída rápida de Israel do Egito. E as ervas amargas, que simbolizava o tempo de escravidão, o tempo de dor, o tempo de sacrifício daquele povo. E aquela família se reunia para comer daqueles elementos, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E aquilo se estabeleceria a partir daquele dia como um estatuto perpétuo,
que de geração em geração, de pais a filhos e de filhos aos seus filhos, aquilo seria praticado, seria contado e seria festejado como o símbolo da libertação de Israel do Egito e o símbolo de uma nova história, de um novo tempo de vida e de paz para aquela nação, para aquele povo de Israel. Aquele momento foi um momento histórico para Israel. E na noite de hoje, com temor, com alegria no nosso coração, você com a sua família, dentro do seu lar, com os elementos da ceia, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi oferecido em sacrifício por nós, que foi dilacerado, que foi açoitado, que foi pregado no madeiro em nosso benefício, o sangue, o cálice, ou melhor, o suco de uva, que simboliza o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo pecado e traz a vida para todos nós. Nós vamos participar disso com temor e com alegria no nosso coração. Antes de nós comermos do pão e antes de nós tomarmos do cálice, nós vamos cantar mais um cântico para o Senhor. Esteja junto com a sua família, tome nas suas mãos o pão neste momento, o cálice nessa hora. Depois do cântico nós vamos estar orando, e depois da oração nós vamos estar orientando esse momento de celebrarmos o Cordeiro de Deus, a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor nos nossos lares.
estar orando ao Senhor nessa hora, queridos, consagrando os elementos a Deus. Aquelas famílias que estão completas neste momento, que tem o pai de família, ou a mãe que cuida dos seus filhos, eu peço que estejam tomando nas suas mãos o pão, tomando o cálice, para que nós possamos orar, consagrar ao Senhor e depois nós participarmos conforme a orientação pastoral. Feche seus olhos nessa hora, agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados, consagre ao Senhor os elementos que você está permitindo participar da mesa do Senhor nessa hora. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, e nós te agradecemos, ó Deus, porque não foram os cravos que o prenderam na cruz, ó Deus, que o seguraram no madeiro, Senhor. Não foi a guarda montada, Senhor, pelos homens, ó Deus, que impediu a sua ressurreição. Não foi o peso da pedra, Senhor, que estava tapando, Senhor, a entrada daquele sepulcro que impediu a tua ressurreição. O Senhor bradou no inferno. O Senhor tomou as chaves da morte do inferno. E o Senhor triunfou sobre todo o mal que existia sobre a face da terra, trazendo vida aos homens e trazendo vida com abundância. Nós consagramos ao Senhor nesta hora, Senhor, os pães que são frutos da terra que o Senhor criou, e o suco de uva, Senhor, frutos, ó Deus eterno, frutos, Senhor, da terra que o Senhor fez. Que o Senhor abençoe esses elementos, para que quando participemos, ó Deus, participarmos, ó Pai, do pão e do cálice, nós possamos fazer isso com alegria e com temor no nosso coração, em nome de Jesus. Você possa entregar o pão e o cálice aos seus familiares neste momento, mas ainda não coma e não beba. Miguel, pode vir. Miguel não apareceu, ele está nos ajudando. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e agradecer a Deus pela sua salvação, agradecer a Deus pelo perdão dos seus pecados, agradecer a Deus pela presença dele na sua vida. Tem a sua oração, nós vamos ter a nossa oração diante do Senhor nesse momento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus eterno, porque é tão bom sentir o teu amor. É tão bom, Senhor, saber que o Senhor entrou na história da nossa vida. E a história da nossa vida foi mudada. E o que nós sabemos nessa noite é que o medo não vai prevalecer. O medo não tem lugar. Porque exatamente a tua sentença para nós foi que nós não deveríamos temer, porque o Senhor está conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades. Que o Senhor veja o nosso coração e sonde o nosso coração nessa noite, Deus. Pai, que nós sejamos aceitáveis diante de Ti. Que sejamos puros, ó Deus, diante do Senhor, como uma criança, Deus, que na sua sinceridade ela Te adora, Senhor. E ela vive, Senhor, de uma maneira ingênua, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que como igreja nós estejamos limpos, lavados, com vestes brancas, Senhor, preparados para o dia das bodas do Cordeiro. O dia que o Senhor nos chamar, o dia que nós seremos arrebatados aos céus, e o dia que nós vamos participar da Tua mesa como noiva do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa as nossas vidas e abençoa cada família nessa hora. E agora que vamos participar da mesa, Senhor, do pão e do cálice, alegra o nosso coração, Senhor. Enche-nos, ó Deus amado, de graça e de autoridade para continuarmos dando a boa notícia, contando aos nossos irmãos,
contando, Senhor Deus eterno, aos homens espalhados pela face da terra, que Jesus está vivo, que Ele venceu a morte e que Ele é a razão da nossa existência. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, Ele deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em vosso favor, tomai e comei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Ele tomou o cálice e deu aos discípulos e disse: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança que é realizada através do meu sangue. Tomai e bebei, e façam isso todas as vezes em memória de mim. Anunciai a minha morte, a minha ressurreição, até o dia que eu virei e buscarei a minha igreja. Vamos com alegria nessa hora, queridos, comer do pão e beber do cálice com temor e com fé no nosso coração. Faça isso em nome de Jesus. O pastor Adson vai estar orando por nós nesse momento. Acho que você já pôde partilhar com a sua família, partilhar com seus irmãos, com seu cônjuge, com seus filhos. E se você puder abraçá-los, dar a mão a eles, estar juntinho deles, vamos receber a oração nessa hora. O pastor Adson vai orar pelas famílias e vai nos abençoar, e vai abençoar a nossa casa, o nosso lar, no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, louvado, agradecido e exaltado é o nome do Senhor. Como é bom, Deus, como é bom, Pai, estar reunidos, louvando e bendizendo o Teu nome. Deus, que o Senhor continue, Pai, derramando a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a família de cada um dos irmãos neste momento. Meu Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, tem sempre o melhor para os Teus filhos. E é através disso que nós te pedimos que o Senhor continue, ó Pai, derramando as Tuas bênçãos, derramando a Tua unção, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, visite a vida de cada um dos irmãos neste momento. Que o Teu Espírito, ó Pai, visite a família de cada um dos Teus filhos neste momento. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, confortar os nossos corações, mas acima de tudo nós te pedimos que o Senhor esteja, meu Pai, renovando, ó Pai, a nossa fé, a nossa vida espiritual. Que o Teu poder, ó Pai, seja sobre a Tua igreja, seja sobre o Teu povo, seja, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Deus, neste momento. Nós cremos, meu Pai, que a vitória é nossa, porque o Senhor naquele dia, ó Pai, decretou que foi através do Teu sangue, ó Pai, que nos deu esta vitória. Foi através do Teu sangue, meu Deus, que o Senhor nos garantiu que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, meu Deus, assim como o Senhor já demonstrou o Teu amor, já demonstrou, ó Pai, a Tua fidelidade para com a Tua igreja, que o Senhor continue, meu Deus, diante ao Teu povo, estendendo a Tua mão, ó Deus, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa petição, ouvindo, ó Deus, o clamor do Teu povo e o clamor da Tua igreja. Ai de nós, meu Deus, se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse a Tua mão, oh meu Deus, diante a tudo que estamos passando. Mas a nossa fé, meu Pai, nós escolhemos, meu Deus, permanecer na Tua presença. Nós escolhemos, meu Pai, como família, permanecer na Tua casa. Nós esperamos o tal chamado e o Deus da nossa salvação, o grande dia onde ouviremos: vinde bendito do meu Pai, e aonde estaremos sentados contigo para cear, meu Pai.
Que a tua igreja, meu Deus, continue marchando, que o teu povo continue andando, que o teu povo continue vendo que contigo é melhor, porque neste mundo, meu Deus, com certeza passaremos por aflições, mas o Senhor é conosco, o Senhor é pela tua igreja, o Senhor é pelo teu povo que te clama. E demandará só. Meu Deus, que o Senhor continue, Pai, através do teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, ó Deus, sustentando, ó Pai, os nossos passos. Meu Pai, que o Senhor continue orientando o teu povo, a cada família, permanecer na tua presença, que o Senhor possa estar curando pessoas que estão enfermas neste momento, meu Deus, que o Senhor possa estar providenciando, ó Pai, para dentro das casas dos teus filhos o alimento, a base, e que acima de tudo o teu amor esteja no meio da família, que a família continue amando uns aos outros, e que o teu sangue, ó Pai, seja o real sentido da nossa crença, e que o teu poder seja manifestado na tua igreja e sobre a vida de cada um dos teus irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, queridos, família, igreja reunida nessa hora. Vamos cantar como sempre nós cantamos, ou na maioria das vezes, quando terminamos a ceia, porque Ele vive. Declare isso no seu lar. Declare isso com a sua família. Jesus está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vive. Aleluia. Porque Ele vive, Glória a Deus. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus irmãos, nós estamos terminando esse culto. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer partilhar juntos dessa graça de Deus, dessa presença tão boa que o Senhor tem para nós, que o Senhor manifestou na noite de hoje. E eu quero convidar você a estar atento nas nossas informações referentes ao dia a dia da igreja, né? Falar a respeito das nossas atividades. A igreja vai continuar segunda a sexta, no período da manhã, das 8 da manhã até ao meio-dia, com a secretaria funcionando. Os pastores têm dado também expediente aqui no templo, disponíveis para conversar, para orar pelos irmãos. Peço que os irmãos continuem acompanhando as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais, tanto o Face, o Instagram, o WhatsApp. A gente sempre vai se comunicar com os irmãos através dessas ferramentas, né, de comunicação. Esteja atento a isso. Vamos esperar o desenrolar da situação, da semana, né, para vermos a possibilidade de voltarmos a funcionar como igreja na questão do templo aberto. Claro que no início isso vai ter alguns ajustamentos, não será um culto para todo mundo de uma vez.
a gente vai precisar organizar várias celebrações, né, para que você também se sinta seguro e o ambiente seja seguro para todos nós. E não deixe de dar a sua contribuição, tanto para a ação social, né, a gente tem agradecido aos irmãos pela iniciativa de trazerem 1 quilo, de trazer um alimento. A gente está conseguindo atender mais ou menos a demanda em ajudar as famílias carentes, as famílias que estão em aflição neste momento. E não deixe de ser fiel no dízimo e não deixe de ter um coração liberal na oferta. O Senhor é Deus de provisão, o Senhor é um Deus que nos surpreende e com certeza você tem vivido milagres na sua vida e você vai experimentar milagres na sua vida. Guarde bem a mensagem dessa noite. Não temas, o Senhor está conosco. A vitória já é nossa. Quero agradecer o pessoal que veio aqui nos ajudar na noite de hoje, Danone, aspirante Larissa, seminarista Geise, que veio especialmente de São Paulo para estar com a gente, pastor Adson, o Jefferson, presbítero Jonatas, que aqui é a equipe que apareceu. E aí, irmãos, na mesa de som ficou o Miguel Sotero, tá? Os irmãos conhecem bem Miguel Sotero. Nas câmeras ficou o aspirante Miguel Sotero, que é aspirante da Igreja Central de Guarapari. E lá no estúdio ficou o Miguel Sotero, esposo da Larissa, que os irmãos devem conhecer. Então, com certeza, deu tudo certo, foi bênção e que você tenha sido muito abençoado. Amamos vocês e não vemos a hora de estar juntos no nome de Jesus. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.